Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero trazer uma explanação muito importante para você. Para você que deseja ler a Bíblia, para você que lê a Bíblia e às vezes não entende, esse vídeo é para você. E desse vídeo eu vou dar para você algumas dicas e conselhos que eu uso na minha vida para mim entender o que a palavra do Senhor diz, beleza? Então preste muita atenção nesse vídeo, que esse vídeo Deus vai falar com você para você poder entender a palavra dele e colocar na sua vida, e aplicar na sua vida e aplicar no seu cotidiano diário, amém? Pessoal, muitas pessoas têm dificuldade em compreender a Bíblia. Muitas pessoas têm dificuldade de ler um texto e identificar o que o texto diz naquele cenário. Muitas pessoas começam a ler a Bíblia e desistem porque não entendem. E aí eu já quero te dar alguns passo a passo para você entender a Bíblia. O primeiro passo que eu quero dizer para você, pessoal, é você orar antes de explanar o texto. É você fazer uma oração para Deus te dar entendimento naquilo que Ele quer revelar para você através do texto. Isso é muito importante. Você orar para revelar aquilo que a palavra diz para você. Então, o primeiro passo é você fazer uma oração em cima do texto que você quer explanar. Então, se você quer ler um texto, um versículo, ora em cima dele. Veja o que Deus quer revelar para você através daquele versículo. Amém? Segundo passo, você comparar os estudos. Compara, leia o texto completo, leia o texto inteiro, leia o capítulo inteiro, ou leia o livro inteiro. Começa a fazer uma comparação do estudo. Aqui nós vamos explanar um estudo para você entender como você vai fazer isso. Agora a gente vai começar a fazer isso para você entender. Então o primeiro passo é você orar. Segundo passo é você comparar o estudo, você comparar um versículo com o outro, certo? O terceiro passo, pessoal, é você questionar. Questionar o que, Diego? O versículo. Por que isso diz isso? Por que isso está escrito assim? O que Deus quer dizer com esse versículo aqui da Bíblia? E aí o quarto passo é você analisar todo o contexto. Poxa, mas esse versículo aqui, o que ele quer dizer? O que essa palavra quer dizer para mim? Como que eu vou explanar isso aqui para mim entender? E o quinto passo é você ler o texto várias vezes. Quando você lê o texto, várias vezes você começa a explanar aquilo que você quer tirar daquele texto. Então vamos lá, vou repetir para você. Primeiro passo, você sentar e orar. Diego, como assim? Exemplo, Deus, revela através de nós, Pai, uma palavra que o Senhor vai falar no nosso coração e uma palavra que vai ajudar as pessoas a resolver o problema delas, Pai. Esteja conosco nesse vídeo, esteja conosco nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Perceba bem, pessoal, uma coisa que é importante você entender é que toda palavra que você for montar para você pregar, ou para você fazer um conhecimento, ou para você fazer um esboço, ela tem que resolver um problema. Então você tem que saber o que o contexto diz e como que você vai resolver aquele problema dentro daquele contexto, beleza? Então você ora, analisa o contexto, compara os versículos, questiona eles e leia o texto várias vezes. E aí, para você que deseja começar, Diego, eu não sou acostumado a ler a Bíblia ainda, começa com um pão diário. Um pão diário, onde ele vai dar para você ali vários temas, vários versículos, de uma forma resumida para você entender. E depois, você pode pegar uma Bíblia com a linguagem mais culta, que é a Bíblia King James, ou você pode também pegar uma Bíblia de estudos, onde essa Bíblia de estudo vai explanar todo o texto que você deseja aprender. Essa versão que eu vou ler aqui para você é a Bíblia King James de estudos. É uma das melhores Bíblias para você aprender sobre a palavra de Deus. E aí o que eu quero trazer para você é uma pequena explanação para você entender como você lê e entende aquele versículo. Então primeiro você ora, a gente já fez essa oração, agora a gente vai ler dois versículos para a gente entender e analisar o texto para ver o que esse texto pode trazer para mim e para você, beleza? Então nesse vídeo, pessoal, você vai ver na prática como você vai ler e entender aquele contexto. Como você vai ler e absorver e tirar a essência, tirar a raiz daquilo e trazer para a sua vida, amém? Olha para você ver. Eu separei aqui o livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Olha o que o texto diz. E ele tomou na mão seu cajado e escolheu para si 5 pedras do ribeiro. Presta muita atenção no que o texto diz. Ele tomou na sua mão o cajado. Ele quem? Davi. Então, para você entender esse texto, você tem que ler o quê? Pelo menos o livro de 1 Samuel, que diz que é o quê? Davi. Então, Davi, ele foi no ribeiro e pegou quantas pedras, Diego? 5.
Então é muito importante você entender os detalhes. Ou seja, Davi, ele tomou na sua mão o seu cajado, foi no ribeiro e pegou 5 pedras. E ele colocou no seu alforje de pastor, que tinha em uma bolsa, e sua funda estava na sua mão, e ele aproximou do filisteu. Aqui Davi vai destruir Golias. Eu estou pegando um texto simples e prático para você entender. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Perceba bem, pessoal, desse versículo, o que dá para a gente extrair dele para você começar a entender? Ele tomou na sua mão o seu cajado e pegou 5 pedras do ribeiro. Pessoal, ele pegou 5 pedras de um ribeiro. O que significa ribeiro? Ribeiro significa correntes de água que mexem. Olha para você, vou dando que isso é interessante. Água na Bíblia significa batismo do Espírito Santo. Água na Bíblia significa quando Jesus dá água com a pessoa, ou seja, ela vai beber aquela água e ela nunca mais vai ter sede. Lá no João vai falar isso, que é a mulher samaritana. Que Jesus chega na mulher samaritana e fala assim, ó, se você beber da minha água, nunca mais você vai ter sede. Então, ribeiro aqui significa o que? Vida. Né? Então a gente precisa entender o contexto disso. Então, se ele foi pegar 5 pedras dentro de um ribeiro, ele foi pegar 5 pedras de um ribeiro que tem vida. Ou seja, eram 5 pedras totalmente poderosíssimas. Então, esse contexto que você precisa entender. Então, aqui estava tendo uma guerra de Davi e Golias. Só que, Diego, nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, Davi foi ungido por Samuel para ser o escolhido como rei. Só que aqui ele estava sendo rei? Não. Aqui ele estava indo para uma batalha, que surgiu Golias naquela época, e Golias enfrenta o exército de Israel. Enquanto o exército de Israel estava com medo de Golias, Davi chega e fala assim, quem que é esse homem? Quem que é esse homem incircunciso que quer guerrear contra o Deus Todo-Poderoso? Perceba bem, pessoal, o que eu e você aprende com isso? Nenhuma batalha, enquanto o exército estava vendo como derrotado, Davi estava vendo uma oportunidade do nome dele ser exaltado. Enquanto as pessoas viam o gigante, Davi olhava assim, quem que é esse aí? Então perceba, pessoal, que nesse cenário dá para observar pessoas que vão ter sucesso e pessoas que vão ser fracassadas. Ou seja, qual que é o gigante da sua vida que você precisa destruir? Qual que é o gigante que está aparecendo na sua vida? É a depressão? É a ansiedade? É um problema em relacionamento? É um problema emocional? É um problema financeiro? E onde que eu devo buscar, Diego, a ferramenta certa para destruir o gigante? A palavra do Senhor, no ribeiro de águas vivas. Então você tem que entender o que é o contexto. Estou trazendo aqui uma explanação simples e breve só para você entender esse contexto aqui, beleza? Então ele foi lá, ele pegou 5 pedras e agora ele vai destruir Golias. Então é importante você entender o cenário. Por isso que é importante, pessoal, você comparar o contexto. O que está existindo aqui? Está existindo guerra, existiu Golias, que estava combatendo, que estava enfrentando o exército de Israel. Então existe um contexto por trás disso aqui, beleza? E eu vou ler aqui para você o 49, para a gente explanar. E Davi pôs na sua mão a sua bolsa, e dali tirou uma pedra, e a atirou e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou na sua testa, e ele caiu sobre a sua face na terra. Pessoal, Davi busca 5 pedras e usa uma para matar Golias. Olha que interessante isso. Cadê as outras 4 pedras, Diego? Então você percebe que quando você começa a fazer uma análise do versículo com o outro, você fala assim, opa, tem um segredo aqui, ué. Cadê as outras 4 pedras? Davi só usou uma. Por que seria necessário ele pegar as outras 4 pedras, as outras 5 pedras? E por que ele mata só com uma pedra? Então você percebe que existe um ponto de interrogação nessa chave? Você percebe que aqui existe uma essência da palavra? É isso que você precisa entender. Comparar um versículo com o outro e falar assim, mas ele pegou 5 e gastou só uma, cadê as outras 4 pedras? Então é o que? Questionar a palavra. Poxa, mas onde foi parar as outras 4 pedras? Por que ele pegou as 5 pedras então, se ele usou só uma para matar o gigante? Aí algumas pessoas vão dizer, Diego, ele pegou 5 pedras porque se ele jogasse uma, ele tinha outra chance. Não é isso, o texto não diz isso. Então a gente precisa o quê? Entender essa palavra para ela ser revelada através de Jesus para a nossa vida. E o mais importante é, quando Davi atira a pedra em Golias, imagina que isso aqui é Golias. Golias ele cai com a face pro chão. Uai, mas se eu jogo uma pedra em algo, se eu derrubo em algo, não seria interessante essa pessoa cair para trás? Então você percebe que aqui já tem o quê?
uma segunda essência dessa palavra. Por que Golias caiu para frente e por que Davi só usou uma pedra? Então é importante, pessoal, você ler o texto e entender o contexto, beleza? E aqui eu vou só revelar para você por que isso aconteceu. Primeiro, Davi ele foi ungido por Samuel para ser um rei. Só que ele foi rei nessa época? Não. Existe um processo para ele se tornar rei, entendeu? Então quando ele vai lá no ribeiro e pega 5 pedras e mata Golias só com uma, onde ele vai usar as 4 pedras? Ele vai usar as 4 pedras lá em 2 Samuel, do capítulo 21, do versículo 22, onde Davi e seu exército mata mais 4 gigantes. Então você percebe que o quê? Que ele pegou 5 pedras, usou uma para matar Golias e lá na frente ele vai usar o quê? As outras 4 pedras. Por isso que às vezes é importante você ler todo o texto para você entender o que o texto vai falar. Diego, e por que Golias caiu com a face no chão? E eu estudando essa palavra, olha o que Deus me revelou. Diego, você pode até pegar a pedra e jogar no gigante. Às vezes o seu gigante é uma depressão, é uma ansiedade, né? É uma autoestima baixa, é o financeiro, é o profissional. Às vezes o gigante que você está passando hoje na sua casa é a sua família, são as pessoas que se rebelaram contra você, que têm inveja de você. Só que, pessoal, o que faz o gigante cair é Deus. Pessoal, é impossível. Golias tinha praticamente 2,90 m de altura. Como que Davi joga uma pedra e Golias ele cai com a face para frente? É impossível isso. Então o que isso quer dizer para mim e para você? Que tem situações na nossa vida que a gente tem que agir. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele mata o seu gigante. Então eu ajo. E aí vem a resposta de Deus para desafiar o nosso gigante, para derrubar o nosso gigante. Então você percebe, pessoal, que nesse texto dá para você tirar muita essência. Então você precisa entender o contexto. Então você faz uma oração para Deus revelar para você. Você faz uma comparação dos contextos. Você questiona o versículo. Ué, por que ele pegou 5 pedras e matou só com uma? E leia várias vezes, para Deus ir revelando para você aquele contexto, daquele cenário que Ele quer mostrar para você. Beleza? Diego, qual que é o texto que você sugere para mim começar a ler, para mim começar a entender a Bíblia? João. João é um evangelista. João, o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus. São os Evangelhos de Jesus Cristo. São livros que são sinóticos para você entender a palavra de Deus. Diga o que é livro sinótico? É livro que você vai ver, às vezes, no livro de Lucas, no livro de Mateus, o mesmo contexto, só que com outra visão. Então é importante você sempre comparar os versículos com o outro, comparar uma série com a outra. E também é importante você ler o livro de Provérbios para você começar a entender, né? Para você que deseja ler a Bíblia de começo. Então, pessoal, leve esse conhecimento para você. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo, né? Trouxe aqui para você uma pequena explanação para você como entender a Bíblia, como buscar o conhecimento. E, pessoal, não desiste não. Você que começou a ler a Bíblia agora, você que deseja aprofundar na palavra, não desiste não. Realmente, a Bíblia não é apenas um livro para você ler e jogar fora. A Bíblia é o manual da vida. A Bíblia é o manual do ser humano. E dentro da Bíblia, você pode encontrar o seu propósito de vida. Dentro das Escrituras, você pode encontrar, às vezes, uma mensagem, uma palavra que muda todo o destino da sua vida. Então, esse aqui é o livro para você andar debaixo do braço, para você colocar na sua cabeceira, para você ler todos os dias, porque é o manual da sua vida. E o manual da nossa vida, a gente vai descobrir quais são as nossas funções aqui na Terra e qual que é o momento que nós estamos vivendo aqui. Então, pessoal, curta esse vídeo, comenta, compartilha, envia para as pessoas que você vê que elas precisam, né, entender e buscar mais conhecimento sobre a Bíblia, tá bom? Espero ter te ajudado muito. Um abraço, que Deus te abençoe sempre. Amém?